Olá pessoal, estamos aqui hoje numa roda de conversas para falar sobre a fibromialgia. Na mesa a gente tem um grupo forte que representa o movimento em favor das pessoas portadoras da fibromialgia aqui na Paraíba. Eu sou Alexandra Dantas, faço parte do escritório Dantas e Abrantes Advogados Associados, sou advogada especialista em direito previdenciário. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Caio, sou estagiário no escritório, sou estudante de direito, faço parte do Dantas e Abrantes. Me chamo Iracilda Batista, sou uma fibromialgica. Eu me chamo Euriane, sou portadora de fibromialgia. Estou aqui nessa roda de conversa porque só vai sair coisa boa. Me chamo Vanduza Delmiro, estou presidente da FibroPB, Associação de Fibromialgia da Paraíba, sou professora de formação e estou um pouco mais de 2 anos nessa luta a favor dos fibromiálgicos. Sou Vanessa, sou presidente da FibroSouza e vice-presidente da FibroPB e estou aqui nessa luta para ajudar a todas as pessoas com fibromialgia no nosso estado da Paraíba e na nossa cidade de Souza. Olá, boa tarde, eu sou Isabel Oliveira, sou secretária da FibroPB, formada em Gestão de Recursos Humanos e estamos aqui para falar um pouco sobre a fibromialgia. Então, na roda de conversa estão aqui os representantes da FibroPB e a FibroSouza. E nós aqui estamos para falar um pouco sobre o que é a fibromialgia, os direitos que os fibromiálgicos têm. E, para iniciar, é bom a gente conceituar o que vem a ser a fibromialgia. Porque, a partir do conceito, a gente vai entender como é a vida de quem é portador da fibromialgia. É uma doença, ela é uma síndrome crônica neurológica, porque se desenvolve no sistema nervoso central e ela é caracterizada por uma dor generalizada e uma dor que perdura por muito tempo. Então, nessas condições, a fibromialgia ela foi elevada à categoria de deficiência. Então, agora, nosso debate é sobre os desafios que os fibromiálgicos enfrentam para comprovar essa deficiência. Haja vista que a deficiência se conceitua pelo impedimento de longo prazo que o fibromiálgico tem pela dor generalizada e por ser uma dor que perdura por muito tempo, mas que, para se comprovar a deficiência, é necessário que esse portador da fibromialgia passe por uma análise criteriosa desse impedimento e como reage esse indivíduo com fibromialgia frente às barreiras sociais que ele enfrenta, para que se verifique o nível de incapacidade ou de impossibilidade de uma vida plena. E aí eu trago essa pergunta aqui para a mesa e deixo vocês à vontade para falar. Depois do laudo, e que esse laudo advém de um reumatologista ou de um neurologista, por onde caminhar? Bom, a fibromialgia agora, depois da lei, dos impactos, né, que a gente fala na lei, que hoje, graças a Deus, né, dia 26 de janeiro, passou a ser efetivada a lei federal e a gente tem enfrentado, assim, diversas experiências nesse mundo que a gente fala, porque a partir do momento que você passa num médico e o médico, muitas vezes clínico, encaminha para um reumatologista, não existe um exame específico, né, que diagnostique a doença. Até mesmo porque muitas e muitas vezes leva-se de 6 meses a 1 ano ou até mais para que se chegue, porque é uma doença que se trabalha por exclusão. Sim. Então, ali o reumatologista vai excluindo outras doenças para que ele possa chegar ali
certamente ao diagnóstico, para que, por último, ele também faça o que a gente chama de avaliação céfalo-caudal, que é onde ele vai examinar dos pés à cabeça, e existem 18 pontos no nosso corpo, né, específicos, e ali ele vai ver. É uma doença que leva a vários níveis. Então, assim, existem pessoas que realmente são incapacitadas de trabalhar. O meu corpo pode não responder ao mesmo nível de dor das outras colegas. Até mesmo porque nunca vem sozinha. É uma doença que ela sempre vem acompanhada de outras patologias. Por isso que é uma doença crônica generalizada, porém ela vem em vários âmbitos, mentais, intelectuais, né? Porque a gente sabe que eleva muito. Se a gente não dorme, a gente possivelmente mexe com o nosso psicológico, a gente começa a ter transtornos do humor, isso mexe na vida conjugal. Temos casos de várias pessoas que se separam porque os companheiros e companheiras, porque também é uma doença que acomete homens em minoria, porém acomete homens também. Cerca de 7 a 10% de homens também podem ser acometidos por fibromialgia. Hoje os desafios são grandes, porque ao primeiro passo de ter sido feita a lei federal e ter sido aceita, a gente vê muita banalização de vários profissionais, infelizmente. A gente chega e vê várias pessoas chegarem num PSF e dizerem que está com dor, um médico não quer passar ali em exame, se a pessoa no outro plantão chegar lá e tiver com dor, ele já diz fibromialgia antes mesmo de enviar para um profissional que possa avaliar e acompanhar. Então vem aí a banalização, tanto profissional que a gente tem visto e acompanhado, como também do ser humano em si. As pessoas, elas acham que por a lei ser muito linda no papel, que é linda no papel. Existem várias coisas que a gente tem que frisar, né? As pessoas já ligam, já recebemos ligação de pessoas dizendo, eu tenho fibromialgia que o médico diagnosticou. Ela não é laudada, mas foi diagnosticado por um médico, e aí você vai me dar um atestado, uma carta, você vai me dar um relatório para mim me aposentar? Nenhuma associação, isso não é possível. Então, assim, a gente tem buscado quanto à associação FibroSouza, a FibroPB, não somente correr atrás dos nossos direitos, até mesmo porque as pessoas que a gente ajuda e orienta são pessoas que a gente também auxilia, conversa e explica que tem que saber seus deveres também, né? Eu não posso mandar para vocês uma pessoa para procurar vocês, dizer que ela vai se aposentar na garantia que porque ela tem uma carteirinha. A gente tem. Estamos lutando quanto à FibroPB para que todas as cidades tenham também a lei municipal. E aí, agora vou deixar para a presidente da estadual explicar um pouco da estadual, mas quanto FibroSouza aqui, a gente tem tido avanços, né? Hoje a gente, com a nossa luta, graças a Deus, a gente chega na UPA, a gente tem a pulseirinha de identificação, né, lilás, que a pessoa passou na triagem devidamente com seu laudo ou com seu documento, ela consegue passar na triagem e ter uma preferência, mas sabendo que se tem uma amarela, que é uma pessoa que tem aquele risco eminente de estar ali com a pressão alta, ela é urgência, porque existe diferença. Né? Você fala da Lei 15.176/2025, que entrou em vigor agora, em janeiro de 2026, que elevou a fibromialgia à categoria de deficiente e trouxe alguns benefícios, como
o que você citou de chegar na UPA e já receber uma pulseirinha, porque você tem prioridade no atendimento. Muito embora essa prioridade também seja relativa, porque pode ser que outra pessoa esteja numa condição mais de necessidade mais urgente. Mas você fala da carteirinha, que abre portas para você e que aí, a partir dela, vocês fundaram a FibroPB e a Fibro Souza, né? Porque a lei diz que o laudo, o médico pode até reconhecer que a pessoa é portadora da fibromialgia, mas ela precisa ser encaminhada para uma equipe. Ter o diagnóstico de fibromialgia, presidente, não é suficiente. Você precisa saber qual é o grau da sua deficiência, porque ela pode ser leve, moderada ou grave. Então, a partir da análise conjunta, a partir de uma avaliação biopsicossocial, que se constata o nível de deficiência, é que os direitos vão se abrindo, se chegando. Então, por isso que nós estávamos num debate anterior dizendo, não basta ter um laudo de fibromialgia e achar que vai conseguir o benefício da Previdência, que vai se aposentar. Boa tarde, né? Bom, primeiro eu quero dizer que a FibroPB, ela chegou antes da lei, né? Ela começou pequenininho, um grupo de pessoas que tinham a mesma comorbidade, e eles criaram a FibroJP, João Pessoa. Sim. E como o número de pessoas fibromialgicas iam crescendo, resolveram colocar a FibroPB. Então, essa lei, e aí veio a lei estadual, aí veio a lei municipal, né? E aí veio a lei federal. Sim. Uma lei linda, eu digo todas as vezes, linda, bem feita, mas eu sempre que leio eu vejo uma coisa diferente nela, né? Por exemplo, ela diz o quê? Ela diz que podem ser equiparadas, podem, não somos equiparadas, podem. E que para que eu seja PCD, eu vou lá na avaliação. Sim. Eu não preciso chegar no lugar e ter todos os profissionais, não. Eu sou acompanhada pelo psiquiatra, pelo fisioterapia, pelo psicólogo, pelo neuro, pelo reumato. Então, são lugares diferentes. Então, assim, existem várias vertentes, digamos assim, Maria diz de um jeito, José diz de outro. Mas eu conversando com a reumatologista, ela falou assim, que não necessariamente precisa ser um lugar só. Se eu sou acompanhada por esses profissionais, eles podem me dar o laudo, né? Cada um dentro da sua especialidade. Contanto que esteja dentro da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, sim, sobretudo o fisioterapeuta e o psicólogo, e o serviço social, né? E aí, com esses laudos, eu passo aí para uma perícia. Existem deveres e direitos, como a Vanessa falou, né? A lei, ela pode ser, nós podemos ser equiparados, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Aí, o que é que acontece? O SUS não libera esse exame, essa avaliação. Custa caríssimo. Hoje é 2.500, 3. A gente, da associação, conseguiu uma pessoa por R$1.000. Que mas exame? A avaliação biopsicossocial. A avaliação. Porém, certo, como a gente conversou em reunião, não nos dá garantia de benefício. Aí o paciente vai, paga com todo o sacrifício, chega lá na frente, não consegue. Então, é isso que a gente explica às pessoas. O SUS era para ter essa demanda, né? Aí, o que é que a gente faz? A gente busca quem? O CER4, João Pessoa, a FUNAD. Fomos lá, conversamos com a gestora, muito atenciosa, conversou conosco, disse que os pacientes... a comorbidade que eles abraçam é a fibromialgia, que tem feito os protocolos, né? Porém, há muitas negativas. De benefícios. Muitas negativas da carteira com PCD. Deficiência. Sim, da carteira com PCD, entendi. E aí criou-se uma celeuma em cima da FUNAD. Das negações, né? Das gestões anteriores na Fibro, né? Hoje só a FUNAD é quem fornece só a FUNAD, carteira. Entendeu? E aí criou-se, então, o que é que a gente quer? A gente quer descentralizar a FUNAD. E está aqui hoje Souza, né?
E ontem, onde tivemos uma roda de conversa aqui no C4 também, né? Junto com Márcia Virgínia e Simone Jordão, que é da FUNAD, elas nos abriu os olhos para uma nova perspectiva, né? Somos doença crônica, então por que é que o setor do Estado de doenças crônicas não nos abraça? Não nos coloca lá no setor dele uma equipe EMUT para nos avaliar, para desvincular da FUNAD. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é que eu tô, em primeira mão que eu estou conversando aqui com você. Então, assim, o que a gente quer, sabe, Alessandra, né? Caio, é que as pessoas fibromialgia compreendam isso, sabe? Porque a gente não pode, eu sou fibromialgia, mas eu não posso querer uma coisa que não é legal para mim. Isso é uma coisa que é um peso que eu levo como presidente. Se eu defendo o que é correto, e eles não acham, isso me martiriza. Então, por exemplo, eu acredito que tem que se passar pela avaliação biopsicossocial. É o certo, é o que a lei diz. É o que a lei diz. Mas existem muitos fibromialgicos que vão contra. Aí eu compro uma briga. Eu sempre gostei do movimento e abracei essa causa. E costumo dizer a todo mundo assim, quando não der para mim, eu me retiro. Não é que eu estou correndo do trabalho, não. É quando não dá para você, porque a gente não tem só isso. Somos voluntários. Tem dia assim que eu estou assim... Além de tudo, é portadora de fibromialgia. Também. E outras comorbidades. Isso, né? já lhe dispensa de ter que enfrentar tantos desafios. Exatamente. Né? Aí o que é que a gente quer? Quer que a sociedade civil esteja conosco nisso, né? E o advogado também. E existem muitos advogados, com todo respeito, que também são... Mas é verdade. Não quero dizer uma palavra assim, mas eles são. Inflexíveis também, né? Vamos dizer inflexíveis. Sabe? Eu acho que a última coisa que um profissional faz, um profissional do direito, especialmente o advogado previdenciarista, é protocolar o pedido de benefício. É a última coisa que ele vai fazer. Antes disso, nos bastidores, ele tem que trabalhar muito para organizar, montar esse processo. Uma análise muito grande, muito rebuscada. Eu grito isso porque eu não entendo como é que você tem tanta pressa de reclamar o seu direito quando nem mesmo você conhece e nem mesmo você sabe e nem tem como comprovar o seu direito. Como é que você quer ter direito a um benefício previdenciário se você não está com todo o material pronto, todas as provas em mãos? A lei ela veio muito bem redigida, como a presidente mesma falou, mas faltou uma coisa essencial, que é a informação, né? A informação e o acesso ao que a lei está prometendo. Porque como é que a lei qualifica o fibromialgico como portador de deficiência se o próprio SUS não está disponibilizando a perícia biopsicossocial? A análise, no caso. Isso. Como é que aquela pessoa ali consegue ter direito à aposentadoria, a pessoa com deficiência, ou ao BPC-LOAS, ou ao Ateste-Med, se for o caso, sem a avaliação biopsicossocial? Entende? Não custeia. Como é que se vai lutar toda essa batalha se os próprios profissionais do meio são ateus quanto a essa questão? A gente viu aqui, estava conversando antes, um próprio médico reumatologista, incrédulo quanto à incapacidade de uma pessoa portadora, um fisioterapeuta que se nega a atender um fibromialgico porque acha que é um caso perdido muitas vezes. Então, como é que se aplica toda aquela norma jurídica, né? Os profissionais também não têm traquejo para lidar, porque como a pessoa com fibromialgia geralmente tem alguma demanda psicológica, nem sempre essa demanda é a preponderante, mas tem. E aí não é levado a sério, né? Você não tem nada e não investiga, porque geralmente a pessoa que tem a fibromialgia e tem alguma demanda psicológica, às vezes
ela mesma não aceita que tem, então ela mesma é uma barreira. Muito comum. Então, diante de todo esse cenário, é importante a gente entender como esse portador de fibromialgia precisa se apresentar para uma perícia. Como ele tem que estar numa perícia? O que é que ele tem que levar para a perícia? E como essa perícia deve acontecer? Caio, ele, embora seja estudante de direito, ele no escritório, ele trabalha com benefício por incapacidade e ele lida com essas perícias. A perícia médica, eu sempre faço no escritório a orientação, a análise dos casos, muitas vezes. E como a gente está lidando com uma patologia que é invisível, totalmente invisível, é extremamente crucial que o segurado vá para uma perícia médica municiado com toda a documentação possível. E o que é essa documentação? É um laudo médico atualizado de preferência. Existe um relatório de impacto funcional que é fornecido pelo reumatologista, que ele é justamente, ele narra o ponto crucial ali, onde a fibromialgia impacta na vida comum, profissional dele. A gente também orienta exames complementares, porque mesmo que no exame de imagem não seja possível diagnosticar a fibromialgia, mas a gente também descaracteriza outras possíveis patologias, não é? E quando o segurado tem toda essa documentação que vai para a perícia, ele consegue fazer uma boa perícia, desde que na perícia ele consiga narrar bem a história dele, entende? Eu sempre digo para os clientes, olha, nem você vai minimizar a sua dor e nem você vai exagerar o seu sintoma. Você vai contar aquele pior episódio que você teve naquela semana, lembra? Pronto, você vai contar como foi o dia seguinte, na hora de trabalhar, entende? Porque a função do médico perito é justamente pegar a sua doença, a sua patologia, a sua deficiência e ligar o seu trabalho. De como eu fiquei indignada em ela falar uma coisa daquela, de tanto exame comprovando outras patologias, a fibromialgia, que já me debilita muito, e ela olhar para minha cara e dizer que, ou seja, ali eu saí sabendo que ela tinha negado, porque ela foi bem clara quando disse, isso é tudo da sua mente. Sim, mas ainda que fosse da sua mente, seria um problema, seria uma doença. Até porque eu tenho laudos, eu passo por 2 psiquiatras, sou bem acompanhada, porque eu não deixo de fazer nenhum tratamento. Fisioterapia, acho que quem mais faz aqui na cidade de Souza se chama Euriane, porque até a fisioterapeuta, ela se compadece da minha situação e ela faz vista grossa com a demanda do SUS, que é 10 sessões por paciente. A minha é de 6 meses, assim, ela fica só colocando, sem precisar estar dando pausa. E eu tive que me deparar com essa situação e muitas vezes a gente se encontra com outros médicos profissionais que dizem assim, a fibromialgia é da mente. Zomba. Zomba. Né? E já outros nos apoiam muito, sabe a dor que a gente sente, né? Porque eu sou uma pessoa que aconselho da doutora Alexandre, tudo que eu fizer tem um documento que prova que você está passando por isso, né? Declaração de UPA. Quando eu iniciei, né, que me deu direito ao benefício foi pela fibromialgia, né? Quando eu entrei. E de lá para cá, só foi me aparecendo problema e me deixando mais debilitada, né? E você escutar isso de uma médica perito... ser ignorado, não é? Pelo menos, mesmo que você não tenha o direito àquele benefício, mas você tem o direito a participar daquela perícia e ser atendido com dignidade e ter a atenção do médico perito, não é? O COSEMS, que é o Conselho dos Secretários do Município, e a HPA, que é dos lúpicos, a gente sentou numa conversa e decidimos assim organizar um censo quantitativo no município.
Por quê? Como implementar políticas públicas se eu não sei quantos fibromialgicos tem, nem quantos lúpicos? Foi feito esse censo. Qual o objetivo desse censo? O que a gente quer é que a secretaria, como ela acordou, e seria feita agora em maio, mas devido ao Maio Roxo, muitas demandas, organizar um webinário, né, com todos os PSFs do Estado. Uma formação para eles, desde o médico, desde o vigilante até o médico, para eles entenderem o que é empatia, o que é acolhimento, sabe? Porque o que é que acontece? Chega no PSF, o médico, vou receber Vanessa, eu boto Vanessa Garrido, fibromialgia M797. Pronto. Eu estou dando só isso, dizendo que ela tem essa doença, mas eu tenho, minha obrigação quanto médico é dizer, Vanessa Garrido está em acompanhamento há tantos meses, já fez tratamento disso. Ele tem que destrinchar um laudo, né, completo. Aí o que acontece? Vai um laudo desses, tamanho de nada, M79, para perícia. Qual é o perito que vai acreditar? Então, assim, a luta da gente não é fácil. Eu acreditei que com essa lei, as coisas iam dar um up. Mas não, é o que ele falou, a lei está aqui. Agora a gente está lutando para que seja de fato efetivar, que a gente chegue no SUS, tenha atendimento. É por isso que a gente juntou nessa assembleia, nessa audiência pública, o diretor da atenção básica, o diretor da regulação. Eu saí botando todo mundo, porque um está ligado ao outro. O gerente do HU, o gerente da regulação municipal, o Ministério Público, o PROCON, e assim, um reumatologista, um neuro, para poder, porque são serviços que unem. Se eu vou fazer uma eletroneuromiografia, eu peço aqui a regulação, aí eles mandam para o Estado, porque só o Estado que faz o eletro. Então fica eu tendo que esperar 2 anos para fazer um exame desse. Isso é uma luta constante. Eu acredito piamente, assim, que isso não é do dia para a noite. Isso é um passo de cada vez. Mas assim, o fibromialgico tem realmente direito a uma aposentadoria. Se ele conseguir comprovar o grau de deficiência dele e esse grau for grave, na modalidade grave, ele tem condições de se aposentar por invalidez, sim. Outro benefício que a lei trouxe com essa elevação da fibromialgia à categoria de deficiência é que, estando a pessoa portadora da fibromialgia com laudo de fibromialgia e comprovando o nível, o grau de deficiência, ela está inserida num contexto particular da Previdência em que ela consegue se aposentar de uma forma diferenciada. Porém, é preciso orientar essas pessoas que, após a constatação da deficiência, ela precisa trilhar o caminho do deficiente, contribuir nessa categoria, para que ela goze dos benefícios que são destinados à pessoa com deficiência. Então, é muito importante esse debate da fibromialgia nesse sentido, porque vocês sofrem, enquanto representantes da categoria, com esse bombardeio de informações equivocadas e de pessoas que têm a fibromialgia e que estão decepcionadas, né? Achando que foram enganadas, porque disseram que ela tem direito à aposentadoria e ela foi lá e fez a perícia e não foi aprovada. Isso falta. E é isso a nossa função, né, Isso, Isabel? por isso que a gente trabalha, né, na conscientização do processo, porque um ponto que você falou muito importante aí é que aposenta, mas para chegar lá, quais são as regras, quais são os passos que eu preciso dar para que essa aposentadoria chegue até mim? Porque nós temos pessoas fibromialgicas que às vezes não conseguem levantar a mão, tem alguns processos, mas quando vai passar para a questão de ser realmente PCD e negada, aí como fica? Essa pessoa fica realmente arrasada, porque ela foi pelo trâmite de buscar o PCD, passou por toda a avaliação e dentro dessa avaliação foi negado para ela o direito.
Aí ela tem que recorrer à justiça para poder ter? Se ela foi Essa é a minha pergunta. munido de toda a documentação e ela foi reprovada na perícia, né? E nós sabemos os critérios que o perito tem que utilizar. Sim. Que agora a perícia da pessoa portadora de fibromialgia não é igual a uma perícia de uma pessoa que tem uma outra doença. Não. Tem que ser de acordo com o que é exigido para a realização da perícia do PCD. Por isso que essa pessoa, além dos laudos, ela tem que saber contar a história dela, dizer onde é que estão os gargalos, as dificuldades, os percalços da vida. Se mesmo assim ela vê que o direito dela não foi deferido, ela não conseguiu administrativamente, ela tem ainda a via judicial para reclamar. Nós temos psiquiatra, por exemplo, na Justiça Federal, que eu falo aqui da Vara de Souza, nós temos psiquiatra lá e que atende toda essa demanda, tanto da pessoa com fibromialgia, quanto os autistas também, né? Os que têm TEA, e são canalizadas essas demandas diretamente para um profissional, se não um reumatologista, mas pelo menos um psiquiatra que está mais próximo da realidade. É mais detalhada. E a análise, a gente analisa o laudo médico do perito da Justiça Federal, ele precisa fundamentar a decisão dele. Eu acho isso muito importante, né? Enquanto o perito federal do INSS analisa tudo e diz que você não tem incapacidade ou que, analisado diante das barreiras sociais, não há um impedimento de grande porte para que você tenha o benefício concedido, na justiça, quando o perito chega à conclusão de que você não tem direito ao benefício, ele tem que dizer por quê. Eu sou fibromialgica. A lei diz que nós precisamos ser submetidos a uma avaliação biopsicossocial, certo? Certo. O SUS não me fornece, certo? Aí eu venho aqui, sou sua cliente. Aí eu falo, doutora Alessandra, como eu faço para entrar na justiça para que o SUS me dê a oportunidade de fazer essa avaliação? Eu posso? Pode. Eu vou lhe dizer como. Por isso que tem gente que vai para a perícia com aquela conversa de dizer, olha, doutor perito, eu não tenho condições de tomar a medicação, porque eu não tenho dinheiro para comprar a medicação. Você está perdendo o seu tempo. Benefício de INSS não se destina à compra de medicamento. Benefício de INSS é uma compensação que você recebe pelo que você não consegue desenvolver a nível de atividade laborativa que possa lhe dar o necessário para você se manter. O benefício tem essa natureza. Por isso que a gente diz que ele é de natureza alimentar. Ele não pode nem ser penhorado, porque ele tem natureza alimentar. Justamente porque ele é uma compensação para você não ficar desassistido, já que você está sem condições de trabalhar temporariamente ou permanentemente. Quando se trata de realização de exames para constatação de doença ou de medicamento destinado a tratamento, tanto o poder municipal quanto o estadual e a União Federal precisa custear. Ou está dentro de uma demanda nacional, e aí o Ministério da Saúde precisa custear, ou está municipal ou estadual. Então, o caminho procura-se a Secretaria de Saúde, sabendo que não tem, sabe? A gente já sabe que não tem, mas a gente tem que formular o pedido. Formulando o pedido, protocolando o pedido, a secretaria nos responde dizendo que não tem como. Então, você já está ali formalmente com a resposta do município. Procura o Estado, pelo Regional de Saúde do Estado, e protocola também o pedido.
sabendo que o Estado não custeia e aguardando o retorno formalmente do Estado, dizendo que não tem como custear, não tem nem como custear. Eles dizem o Estado não presta esse tipo de atendimento, não tem esse exame pelo Estado. Aí eu vou dizer a vocês, nós temos um serviço que eu admiro bastante, eu sou admiradora dele, realizado aqui pela Faculdade de Direito. Tem um professor, advogado, né, que é o Dr. Eduardo Por Deus, faz um trabalho belíssimo de atender essas pessoas, e eu encaminho às vezes para lá, e ele é quem ingressa com ação. Junto com os estudantes de direito. Os estudantes de direito, ele faz isso com os estudantes de direito. Mas Núcleo de Prática Jurídica. Mas ele cuida dessas demandas, ele é o responsável por essas demandas de forma permanente. Então, ele ingressa com a ação e o juiz acata o pedido e aí se verifica quem é que tem que prestar esse serviço. Se for a União Federal, a União vai ter que custear. Se for o Estado, é o Estado que vai ser condenado a custear. Mas tem que entregar. O ponto todo é que, como a gente já viu, existe uma lei, existe um direito, mas nem sempre há aplicação ao acesso a isso, não é? Infelizmente, procurar a justiça é o ideal? Não. Não é o ideal. Porque se você tem um direito, por exemplo, a senhora fez aquela pergunta sobre a avaliação biopsicossocial. É o ideal procurar a justiça? Não. O ideal seria você procurar diretamente o SUS e o SUS fornecer aquele serviço. Então falta política pública, falta aplicação da lei que está garantindo aquela lei, né? E a gente vai lutando. Existe um preparo anterior deles para fazer o processo. Eles soltam a bomba e te vira SUS, te vira Estado, te vira município, e aqui tá aí a bomba. Não é? Porque geralmente como é que a gente faz nas nossas vidas? Por exemplo, eu pretendo advogar, então eu faço um curso de direito, né? Eu busco um escritório, ou eu monto meu escritório, tiro a OAB antes disso e vou advogar. Aqui não, né? É o contrário. Primeiro faz a lei garantindo um direito. Uma propaganda enorme. Uma propaganda enorme, quando o Estado nem tem condição de dar suporte a esse direito. Não é estranho, é de trás para frente. Exatamente. Né? Aí você chega num setor e diz, olha, eu queria ver isso aqui. Não é aqui não sei não o que é isso não. Aí vai para outro. Não, isso não é aqui não, é aqui. E nem ele sabe o que era. E com quem é que eu falo? Num perito, que esse perito, ele me viu nova também, né, ao chegar, e ele não quis me examinar, né, ele olhou meus exames e já foi dizendo que eu podia sair do, né, não, você depois procura seu advogado. Eu disse, doutor, eu queria que, por favor, o senhor aferisse aqui minha pressão, auscultasse o meu coração, sou cardiopata. E aí você sabe que você tem o problema. E aí ele olhou, pra quê? Não vai mudar em nada. Olha só. Não, mas eu quero. Eu já fiz cirurgia de peito aberto e eu sabia que eu estava com taquicardia naquele momento, né? Você é cardiopata, você sabe que você... Aí ele foi lá, muito enraivado, ignorante, me mandou sentar e pegou. Quando ele colocou o estetoscópio, que ele nem foi aferir pressão, a pressão nem queria, que eu não sou hipertensa, os batimentos são baixos. Mas quando ele colocou o estetoscópio, ele tomou um susto. Aí ele olhou para mim e ele disse, nossa, e é assim? Aí mudou a visão. Aí eu olhei para ele e eu disse, conforme está aí, e aí mudou.